Estamos iniciando Sob Outro Olhar, o programa que revela o olhar que só você vê. O que é ser trans? É a transformação, a negação ou a afirmação de um ser. Hoje vamos falar sobre transexualidade. No quadro Olho no Olho, vou conversar com Victor Kozlowski, coordenador do Centro de Referência LGBT da SASC e presidente do Conselho Municipal LGBT. O Teatro Invisível mostra o trailer do filme Meu Nome é Jack, que será exibido na 11ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, aqui em Teresina, e o depoimento da protagonista Jaqueline Cortez. No Olho Mágico, Rafaele Weist, presidenta da Instituição de Travestis e Transsexuais de Curitiba, fala sobre descriminalização da prostituição e vou fazer uma entrevista com Ícaro Leão, coordenador do movimento Atransp. O jornalista convidado da semana, Vicente de Paula, vai conversar com Josiane Borges, coordenadora de enfrentamento à LGBTfobia da Diretoria de Direitos Humanos da SASC, no quadro Olhar que Quase Ninguém Vê. O Meu Olhar Cultural mostra o cantor Lineker, o grupo As Bahias e a Cozinha e o músico Jalu. Estou aqui com Victor Kozlowski, que é coordenador do Centro de Referência LGBT da SASC e presidente do Conselho de Teresina, Conselho LGBT. Quando foi que começou, Victor, a sua militância? Bom, é um prazer, né, estar aqui dialogando sobre as questões da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E esse ativismo, essa militância começou através de participações no Grêmio escolar, no ensino médio, por volta dos 15 anos. Eu já estou próximo, né, de fazer 30. E teve uma oportunidade, através do Grêmio, de ir para o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, onde a questão LGBT foi muito discutida. A partir disso, o retorno para Teresina, eu conheci grandes militantes, como Monique Alves, Marinalva Santana, do Grupo Matizes, e essas pessoas me incentivaram muitíssimo. Maria Aire Chaves, todas elas mulheres, né, me incentivaram realmente a fazer esse ativismo, essa militância. Então, você já falou, né, a sigla, teve um momento que era GLBT. Verdade. Aí por que essa mudança das letrinhas? Bom, até antes disso tinha, por exemplo, o GLS, acho que você deve ter ouvido também. Que é gays, lésbicas e simpatizantes. Ao tempo que o ativismo, a militância dessa população foi cada vez mais se organizando, percebendo especificidades de cada subsegmento dentro do segmento LGBT, foi necessário ver que algumas, de alguma forma, estavam invisibilizadas. O movimento era sempre capitaneado por homens, geralmente brancos, né? Então gays, brancos estavam realmente à frente. Estou fazendo de alguma forma outros recortes. Porém, Teresina foi diferente. Travesti negra, a Monique Alves, mulheres lésbicas como Marinalva Santana e Maria Aire Chaves foram que realmente deram esse pontapé na militância no Piauí. Então, dar visibilidade ao segmento de lésbicas, por exemplo, na Conferência LGBT de 2008, a primeira do mundo, a primeira, né, também do Brasil, onde o poder público chama a sociedade para debater políticas públicas, o segmento específico de lésbicas decidiu e botou na pauta que o L deveria vir para frente, porque mulheres lésbicas, mulheres bissexuais e as mulheres trans também, de alguma forma, são duplamente discriminadas, né? Não só por sua condição de trans ou de bissexual ou homossexual, mas também, obviamente, como mulher. Então, dar visibilidade às mulheres lésbicas e também às mulheres trans favoreceu o L vir para frente. Uhum. E há muita confusão entre a identidade de gênero e a orientação sexual. Explica para quem está em casa qual é essa diferença. Bom, a identidade de gênero e orientação sexual são realmente coisas diferentes. Por exemplo, a orientação sexual é bem simples. Ela se refere ao direcionamento, né, do meu desejo, do meu afeto. Ele se direciona para pessoas do mesmo gênero que o meu, por exemplo, o meu masculino. Então, se eu sou homossexual, masculino com masculino, feminino com feminino, seriam as pessoas homossexuais. Gêneros opostos ou gêneros diferentes, a pessoa heterossexual. Esse sufixo hetero, né, quer dizer diferente, da mesma forma que o sufixo homo quer dizer igual. Por isso, homossexual, heterossexual. E da mesma forma, bissexual. O prefixo, não sufixo, quer dizer bi, né, envolve relacionamento afetivo ou sexual com pessoas de ambos os sexos. Então,
essas seriam as orientações sexuais mais conhecidas, né? Para onde se direciona o meu desejo, o meu afeto. Identidade de gênero, ela se refere à expressão, às características que são expressas, consideradas de um gênero masculino ou do gênero feminino, ou até talvez de nenhum desses gêneros. Ou seja, nessa ideia de que só existem esses dois, masculino e feminino, de alguma forma a gente se percebe e expressa isso. Estaria aí essa ideia de identificar-se com o gênero. Então, como eu me identifico? Isso, e tem muitas identificações de gênero, de identidades de gênero, né? Cisgênero A categoria cisgênero, ela tem sido cunhada justamente pelos meios acadêmicos para diferenciar as pessoas trans e as pessoas cis. Porque falava assim, existem as pessoas transexuais, a mulher trans, o homem trans ou o transhomem, mas as pessoas que não são transexuais, aí cunharam o termo cisgênero, ou seja, seria aquela pessoa que o gênero condiz com o sexo biológico. Mas é importante ressaltar que, obviamente, não é o sexo biológico da gente que vai definir nosso gênero. Justamente assim são as pessoas trans, por exemplo. Né? O gênero delas, que elas assumem, expressam, não necessariamente tem ligação com o seu sexo biológico. Por exemplo, a mulher trans, ela tem o sexo masculino. Pode ter, né, caso, por exemplo, não tenha ainda passado por alguma cirurgia, né, que possa fazer uma espécie de adequação, que é até um termo complicado que as trans não gostam de utilizar. Né? Então seria que uma mulher trans, ela foi designada ao nascer com o sexo biológico masculino. Isso. Ou seja, é como se houvesse uma espécie de mudança, de transição de um corpo masculino para um corpo, para uma identidade, para uma vivência feminina. Aí o homem trans... É o contrário. No caso, uma pessoa, um indivíduo que nasceu com um corpo feminino, foi designado o gênero feminino ao seu nascimento, porém, na sua percepção, foi entendida com o gênero masculino, então, de mulher para homem. Né? Então, há essa transição, por isso que se chama realmente pessoa transexual, pessoa trans, né? Pessoa transgênero. Alguns termos, como travesti, são muito mais usados no Brasil. Em outros países, a palavra transexual ou a palavra transgênero é a que mais engloba, de alguma forma, essa população. Então, um travesti não necessariamente é transexual. Poderia até se encaixar nesse rol de transexual, de transexualidade, por conta dessa transição entre os gêneros. Porém, a travesti e a transexual, para fins de militância do ativismo brasileiro, elas se definem de forma diferenciada, porque uma das lutas das mulheres trans, por exemplo, dos homens trans, fazer algumas mudanças, adequações também no seu corpo, como uma cirurgia de transgenitalização. Já as pessoas travestis, no caso as travestis, né, quase não se fala de os travestis, somente as, então mulheres travestis, não sentem necessidade de fazer adequações no seu corpo, por exemplo, em relação ao sexo biológico. De forma simples seria a operação em que uma pessoa que nasceu com um pênis, né, vai, através dessa operação, fazer uma neovagina. Então, realmente, é a operação para mulher transexual. E a travesti não sente essa necessidade. Tem identidade de gênero feminina, mas tem a genitália masculina, e isso não impede de expressar-se, sentir-se, identificar-se com o feminino. Como mulher. Justamente. Uhum. Então, a gente vai falar sobre transexualidade, que é muito vasto, né, o assunto. Como é que é a realidade aqui no Piauí, em termos em nível de Teresina, que você é do Conselho, e no centro de referência, como é tratada essa questão? Bom, é até interessante participar desses dois espaços. Eu estou realmente me colocando como militante, Conselho Municipal LGBT de Teresina, que é ligado a Sêndicas. Eu estou na vice-presidência, na presidência em exercício atualmente. E do que nós captamos através do Conselho e também do Centro de Referência LGBT, da SASC, Secretaria da Assistência Social e Cidadania, do Governo do Estado, a vivência da trans não é muito diferente em relação aos outros estados e até outros países. Porém, vale dizer que, infelizmente, mais de 40% dos assassinatos, ou seja, que é o ápice, né, da discriminação, né, com as pessoas travestis transexuais, ou seja, os assassinatos, ocorrem no Brasil. Mais de 40% dos assassinatos do mundo ocorrem no Brasil. E a realidade das pessoas trans
no Piauí não é muito diferente, né, de outros estados. Porém, também, infelizmente, o Piauí chegou em vários momentos a ser um dos 10 estados onde mais há discriminação e assassinatos dessa população. Mas o que dizer sobre esses assassinatos, sobre essa discriminação? É que a pessoa é discriminada por ser transexual ou por ser homossexual. Existe o risco por conta disso. Não é, por exemplo, a pessoa morrer por conta de uma doença, ou um infeliz acidente, ou um latrocínio. A pessoa ela é assassinada, ela é expurgada, ela é desqualificada enquanto humano. É como se a pessoa que quer cometer essa discriminação a tal ponto, expurgar da sociedade aquele ser homossexual, aquele ser transexual. Isso é algo realmente bastante complicado. Faz com que as pessoas acabem se escondendo muitíssimo. O tal do armário, essa coisa de sair do armário, ela é eterna. São pouquíssimas pessoas que realmente conseguem se desprender disso. E a gente não pode estar condenando quem faz isso. Verdade. Tem toda uma realidade que está forçando uma situação dessa, né, Vitor? Aguarde, daqui a um minuto, o Teatro Invisível. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais bonita do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais bonita do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais bonita do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais bonita do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Chovia e a Luísa só queria saber de se molhar. Pra quê? E eu e o Zé, vou deixar pra lá. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais bonita do Brasil. E aproveitei pra dar um Zé, até porque eu não tava com